O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então, Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então, caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou este teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido
e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus nesse domingo nos fala, irmãos e irmãs, das falsas imagens que a gente tem de Deus, começando por aquela do bezerro de ouro. Moisés demorava no Sinai, os filhos de Israel ficaram impacientes, e por causa da pressa deles, construíram, com o ouro que eles tinham pego dos egípcios, o bezerro, um ídolo, e ali adoraram o bezerro que como dizia famoso ateu Feuerbach, o Deus que é a projeção dos desejos humanos. Ali aquele bezerro sintetiza os desejos, as ambições do coração humano, colocado num ídolo, porque Deus sempre nos ultrapassa, Deus é sempre maior do que tudo aquilo que a gente pode pensar dele. Quantas vezes, por essa espécie de pressa espiritual, a gente acaba criando um Deus à nossa imagem e semelhança, à medida do nosso coração tantas vezes mesquinho, tantas vezes justiceiro, tantas vezes vingativo. E fazendo assim, a gente não deixa que Deus nos surpreenda, como Ele fez com São Paulo, aqui na segunda leitura, lembrando da sua conversão, que não foi um resultado nem das suas ideias, nem dos seus estudos. Pelo contrário, ele que tinha sido um grande estudioso da Bíblia, tinha sido aluno de Gamaliel, um dos maiores rabinos da história de Israel, ele chega a dizer a Timóteo: eu agi com ignorância, com a ignorância de quem não tem fé. Muito forte essa palavra. São Paulo, que tinha sido sempre um judeu observante, conhecedor do Antigo Testamento, perseguidor daqueles que ele considerava que eram os hereges, os cristãos. Ele, depois do encontro dele com Cristo, ele confessa: eu era um grande ignorante, eu não sabia nada, eu não entendia nada. E agora eu sei disso, porque Cristo veio ao meu caminho. Na parábola que Cristo conta, o pai não espera que o filho mais novo faça todo o caminho de volta para casa. Ele vê o filho lá longe e sai correndo para abraçar o filho. E a mesma coisa aconteceu na vida de São Paulo. Ele estava no meio do caminho, e o caminho que ele estava fazendo era para perseguir os cristãos mais ainda, Estava indo para Damasco para poder prender e julgar os cristãos. E ali Cristo não espera por ele, vai ao encontro dele, se encontra com ele. E aquilo ali muda a vida de São Paulo, que já não é mais aquele homem que vive pela justiça da lei, e sim como alguém que recebeu misericórdia, alguém de quem o Senhor teve pena, teve piedade, amou com essa forma de amor que é própria dele com relação a nós pecadores, que é a misericórdia. E São Paulo, a partir disso, ele só quer falar para todo mundo isso. Não quer falar dos estudos dele, não quer falar de nada. Ele quer falar: eu era um ignorante, um blasfemador,
um perseguidor da igreja, e Cristo veio ao meu encontro e me salvou, e mais do que me salvou, fez de mim um apóstolo, alguém que Ele designou para anunciar a sua ressurreição, a vida nova que Ele nos dá. E é assim que a gente vê o comportamento de Deus o tempo todo. Aqueles 2 filhos da parábola também têm uma falsa imagem do pai. Eles olham o pai como um patrão. O filho mais novo, ele faz esse plano, né, para enganar o seu pai, depois de ter gasto, né, depois de ter acabado com toda a parte da herança dele, ele ainda quer voltar e fez esse cálculo, né? O meu pai deve estar morrendo de raiva de mim. Então eu mesmo vou sugerir para ele o castigo que ele vai me dar. Eu vou dizer para ele: me trata como um empregado, porque eu sei que ele é um patrão bom, um patrão justo, que dá pão com fartura para os seus empregados, e assim eu me salvo, né? Não morro de fome, como está acontecendo comigo aqui. Ele vai com esse discurso pronto para, por assim dizer, enganar o seu pai e ficar com, garantir a sua sobrevivência. Ele não volta para casa nem convertido, nem arrependido. Então, quando ainda estava longe, não é só o longe geográfico, né, físico, é o longe que o coração dele estava ainda do coração do pai. E o pai não espera por ele, sai correndo, não escuta o discurso dele, ignora completamente esse discurso justiceiro do filho, né? Eu pequei contra ti, contra Deus, eu mereço ser tratado como um empregado. Essa é a justiça. Não, o pai não quer saber dessa justiça, porque o pai só conhece uma coisa, que é o amor. Então, veste o filho, coloca o anel, que é o significado da herança, né? O filho volta a ter a herança do pai. Depois tem esse outro filho, que também considera o pai um patrão, só que um patrão injusto, né? Toda a linguagem dele é a linguagem do empregado, do servo. Eu te sirvo há tantos anos, jamais desobedeci a uma ordem tua. E como servo, ele esperava que esse patrão, que na verdade é o pai dele, desse algum tipo de recompensa para ele, e ficou esperando em vão, e lança isso no rosto do pai: você nunca me deu nem sequer um cabrito para festejar com os meus amigos, e agora você mata um novilho gordo para o filho irresponsável. O que o pai responde para esse filho mais velho? Ele começa dizendo a palavra-chave, filho. Ele não diz meu servo, meu empregado, ele diz meu filho. Depois diz para ele: tudo que é meu é teu. Você ficou esperando que eu te desse alguma coisa, mas já é tudo teu. Porque se você queria fazer um churrasquinho de cabrito com os teus amigos, por que você não pegou um? Tudo que é meu é teu. Tudo que eu tenho aqui na minha casa, na minha fazenda, é tudo teu já. Aí, o que impedia esse filho mais velho de entrar na alegria do pai? Justamente a sua mentalidade de escravo e a imagem errada que ele fazia do seu próprio pai. Não olhava o pai como pai, olhava o pai como um patrão. E por isso ficou esperando receber um cabrito de recompensa sem se dar conta que tudo já era dele.
É interessante, irmãos e irmãs, uma hora refletindo sobre essas leituras do domingo, eu me dei conta dessa coincidência, que claro, nunca é uma mera coincidência, né? Porque tem dois bezerros aí nas leituras, né? Tem o bezerro de ouro e tem o bezerro novilho da parábola, né? E um é adorado como um Deus, né? Um é feito de ouro, que significa esse nosso desejo de riquezas. E o outro, o pai manda matar sem dó nem piedade para fazer um belo churrasco para o seu filho, né? Como vocês sabem que Deus é gaúcho também, né? Então, ele faz isso porque que o verdadeiro tesouro para esse pai, o único tesouro, a única coisa que conta para ele, são esses filhos dele, que ele ama do jeito que eles são, cegos, ingratos, com a imagem falsa do pai, ignorantes. Do jeito que eles são, o pai ama eles e dá tudo para eles. E aqui é onde a gente devia também pensar na nossa relação com Deus. A partir do momento que nós recebemos o batismo, nós somos filhos no Filho. Quando o Pai olha para nós, Ele vê o seu próprio Filho, porque nós fazemos parte do corpo do seu Filho, somos um só com Ele, Ele vive em nós, nós vivemos nele. E a essas alturas, o Pai olha para nós e nos pergunta: o que você está esperando para receber todos os bens que eu quero te dar? Para você receber todos os bens, todas as bênçãos que eu quero te dar, você só precisa uma coisa, é ter coração de filho. É deixar que o Espírito Santo renove o teu coração, tire o teu coração de pedra do peito e coloque um coração de carne. Como o profeta dizia, né? Derramarei meu Espírito sobre vós, colocarei em vós um novo coração. Que a gente abra o nosso coração ao Espírito Santo, que nos faça ter coração de filhos, para que a gente possa acolher, receber esse abraço com todas as bênçãos que o Pai quer há muito tempo nos dar e fica só nos esperando, porque a gente continua sempre com a mentalidade justiceira, legalista, moralista, de escravos e não de filhos. Peçamos nessa Eucaristia a graça de nos abrir à misericórdia do Pai e começarmos a viver como aquilo que nós já somos, filhos amados do nosso Pai do céu.